Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Hoje nós temos um bate-papo diferente de tudo o que a gente viu até agora. Por que eu digo diferente? Durante todo esse ano, né, o programa já tem mais de um ano, eu entrevistei poetas, escritores, entrevistei editores, entrevistei leitores, né, entrevistei gente ligada às bibliotecas, mas eu nunca entrevistei um empresário ligado à leitura. E é interessante que esse empresário, inclusive, que é um amigo meu, é uma pessoa a quem eu admiro e respeito muito, ele foi o responsável por colocar Fama Volante em inglês. Ele não fez a versão para o inglês, ele oportunizou colocar Fama Volante no mercado americano. Justamente por ser um empresário, ter o conhecimento de como fazer um texto chegar até o leitor, seja em inglês, seja em português. Quem está aqui comigo hoje é Daniel Erkenhoff Coelho, uma figura por quem eu tenho muito apreço, conversamos muito, acompanho o Daniel desde quando ele era um adolescente e que ele já era um garoto brilhante e hoje se tornou um empresário no ramo de leitura. Mas como é que é ser um empresário no ramo de leitura? É ter uma biblioteca? Não. É ter um sebo? Não. É trabalhar numa escola? Eu sou um indivíduo que, de certa maneira, dissemino a leitura. Afinal, eu sou um professor de literatura. Mas o trabalho do Daniel é diferente. Então, Daniel, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui, bater um papo com a gente e explicar para as pessoas que não sabem, porque eu sei que a grande maioria não tem conhecimento sobre esse trabalho e sobre o seu projeto, o que é o One Book for Life. Bom, explica pra gente. Primeiro, prazer estar aqui com você. Grijó, o programa One Book for Life, ele surgiu, vou contar um pouquinho da história, porque acho que é interessante. Ele surgiu de aquilo que a gente gosta de fazer, uma conversa regada a café, conversando entre eu, meu pai, um tio e um grande amigo do meu pai, Stélio. E a gente Stélio Dias, que foi secretário de Educação. Foi, né? Exatamente. Stélio Dias, de certa forma, é responsável por eu ter nascido nos Estados Unidos, né? Porque foi ele que estimulou meu pai a fazer mestrado. E aí eu nasci lá por conta disso. Aí você tem dupla cidadania. Tem dupla cidadania por conta disso. Então a gente conversando e já atuávamos na área de ensino. Stélio, inclusive, foi reitor não, ele foi chefe de departamento da universidade, foi secretário de educação, papai foi também chefe de departamento na universidade, tem uma empresa que lida com avaliação de sistemas de ensino há muitos anos, e eu estava envolvido com isso também, e a gente conversando como é que a gente faz, que a gente conhece o problema. Existe um problema muito grave no Brasil em relação ao ensino. A gente tem milhões de crianças no Brasil que, apesar de frequentar a escola, têm uma dificuldade tremenda de aprendizagem e tal. A gente vê que esses números eles vêm caindo ao longo dos anos, quando você pega... Isso você coloca ensino público e ensino privado? O ensino privado ele não tem a mesma medição, mas você observa que também não está tão bem assim. Quando comparado com ele mesmo, nem sempre ele está melhor. Em geral... varia muito, né? Tem algumas instituições de ensino privado que fazem a avaliação do próprio sistema. O Marista, se eu não me engano, faz, Santo Agostinho, tem alguns sistemas que fazem. E aí você consegue ver os dados deles, né? Mas o sistema público de ensino, ele tem caído bastante. Né? A proficiência do aluno, ela infelizmente é muito inferior àquela que se gostaria de ter. Né? E a gente vê, então, esse problema. E é interessante notar, a gente sempre notou que tem uma causa... várias causas para esse problema, mas tem uma que ela é muito fundamental, que é a dificuldade de leitura. Quando o aluno ele tem dificuldade de ler, ou ele não gosta de ler, ele tende a ir, ou tem dificuldade, ou ir mal nas outras disciplinas. É óbvio pensar, se você não conseguir interpretar um problema de matemática, você não vai conseguir resolver aquele problema, você tem uma dificuldade de interpretação. Se você não interpreta bem o que você lê, se você não tem o hábito de ler, você vai estudar história, você também não consegue entender bem o que está acontecendo. Então, o problema de leitura, ele acaba indo para todas as demais áreas da vida da pessoa.
diminui a capacidade de vocabulário, dificuldade de comunicação. E a gente vê isso, né? Você como professor, você deve também ter notado, sim, sem né, uma queda nisso aí. E a gente atribui isso, né, a gente, alguns estudos, tem um estudo em inglês longitudinal que é muito interessante, feito na Inglaterra, eles acompanham pessoas, acho que há 75, 80 anos mais ou menos. E leitura faz muita diferença na vida da pessoa. Né? Esse estudo, por exemplo, ele demonstra que o fato de uma família ter livros em casa faz com que, não é necessariamente isso, mas né, você faz a correlação de que aquelas famílias que têm livros em casa, os filhos têm um resultado melhor profissional, têm um desenvolvimento melhor na vida, comparado com aquelas famílias que não têm. Né? As famílias cujos pais têm o hábito de ler, que os filhos veem os pais lendo, também tendem a se tornar leitores. Não é regra geral, não. Mas é uma tendência, eu concordo com você. É uma tendência. Né? Então, você faz um tratamento estatístico, vai acompanhando ao longo dos anos e acaba vendo esse tipo de correlação. Não é causa e efeito, é uma correlação. Então, pensando nisso tudo, a gente falou, como é que a gente faz, então, né, para estimular o aluno a gostar de ler? Porque a gente não quer que ele leia uma coisa que ele seja obrigado a ler. É uma coisa específica, é o aluno, não é uma pessoa qualquer. É o aluno, aquele que está em sala de aula, certo? Principalmente nos primeiros anos. Primeiras séries. Nas primeiras séries, porque eu sou da época que fala série, né? Você também. Agora mudou para ano. Tá? E principalmente quando ele é bem criancinha, quando ele está começando a ler, a aprender a ler, a alfabetização e tal, aquele processo, quando a figura do livro entra de tal maneira que ele passe a gostar de ler, a tendência é que essa paixão pela leitura se desenvolva e ele continue lendo. A leitura literária é ótima para isso, porque é onde você estimula a imaginação da criança e por aí vai, né? Então, o objetivo do programa One Book for Life foi esse. Foi dar um estímulo a crianças, principalmente na rede pública, de áreas de risco social pelo Brasil inteiro, a ter essa paixão pela leitura. Não é obrigá-lo a ler nada, é que ele passe a gostar do livro. E é interessante, né, quando todas as entregas de livro que a gente fez nas escolas, espalhadas pelo Brasil inteiro, a foto mais comum a gente não pede, tá? A gente chega, né, lá na entrega, às vezes pede para os professores fazerem e tal. A foto mais comum é a criança abraçando o livro. É muito interessante. Eu não esperava isso quando a gente fez, mas eles abraçam os livros espontaneamente, porque eles ganham, a gente entrega os livros embrulhados para presente, eles recebem os livros num momento único ali dentro da escola, todos os alunos da escola ganham livros no mesmo dia. Essas características, o livro é dele, ele leva para casa, não é um livro da escola, não é um livro da biblioteca, não é um livro que a tia ou a professora... Mas é um livro tradicional de uma editora. Um livro comum. Um livro comum. Tá, mas como é que o livro sai da editora, passa ou não passa pela livraria, né? Você vai me explicar isso. E como é que ele chega até esse estudante? Porque esse estudante não tem custo. Ele recebe, mas alguém paga essa conta. Exato. Né? Aí que está o desafio, né? Que é encontrar pessoas, empresas que tenham interesse em patrocinar essa ação social. Porque a gente o programa One Book for Life é um projeto social. Né? Ele foi criado de tal maneira a propiciar que empresas brasileiras e estrangeiras, o nome inclusive vem por conta disso, a ideia é captar recursos nos Estados Unidos também, para que a empresa brasileira ou estrangeira possa fazer a sua parte de responsabilidade social, ajudando crianças, principalmente em áreas de risco social, a ter esse acesso à leitura, essa paixão pela leitura. Então, como é que funciona? A gente chega numa empresa, por exemplo, aqui em Vitória, vou falar porque é uma pessoa maravilhosa, o Getúlio, da Óticas Paris, por exemplo. Certo. A gente conversou com ele é um apaixonado por livros, acha uma coisa importante. Ele falou, não, eu quero ajudar. Escolheu uma escola na região de São Pedro, bairro Resistência. Isso já tem alguns anos, acho que tem uns 3 anos mais ou menos, que foi feito. Escolheu uma escola, a gente adquire todos os livros da escola, conta quantos alunos são, entra em contato com a escola, vê qual é a faixa etária de todos os alunos da escola, nenhum aluno deixa de receber, entra em contato com a editora, adquire todos os livros que são empacotados pela própria editora de acordo com as regras que a gente determina. Né? Então, nesse pacotinho vai esse livro e tal, que vai para aquela turminha
Perfeito. E tal. Então faz como se fosse um concurso público, você tem toda aquela separação e tal. Então quando chega o pacote dentro da escola, a escola faz essa entrega num dia específico, convida todos os alunos a irem, algumas escolas convidam os pais a estarem presentes também e faz a entrega desse presente para o aluno. Então, o aluno ele é presenteado normalmente por uma empresa ou pessoas físicas. A pessoa física também pode participar. Tudo bem, o aluno recebe isso. Mas para que esse aluno possa efetivar esse presente, para que ele possa usar, ele precisa de um acompanhamento, que em tese seria do professor. É isso? Como é que vocês fazem para o aluno realmente aproveitar esse presente? Porque ele pode receber o presente e encostá-lo. Sim. Né? Pode. Mas a ideia de vocês, o próprio nome, One Book for Life, é a ideia de que o presente vai ser aproveitado da melhor maneira possível, etc. Como é que vocês fazem? Vocês têm um contato com o professor para que ele possa, de certa maneira, desenvolver um trabalho com esse material? Sim. Né? A escola ela é estimulada, a gente tem como se fosse um guia de sugestões, de projetos pedagógicos que podem ser utilizados pela escola, diante do fato de agora todos os alunos da escola terem livros, né? Então são livros diferentes. Então, são projetos de contação de história, diversos diferentes, onde eles têm projetos em que eles misturam as histórias. Então, um aluno conta o que ele viu num livro, uma história, sei lá, da Rapunzel, o outro canta uma história do Pinóquio e depois eles juntam e contam a história do Pinóquio com a Rapunzel, dão um jeito de criar a história deles. Quem escolhe esses livros, Daniel? Quem escolhe as obras que vão ser destinadas a um determinado público? A gente está hoje no outro modelo do One Book for Life. O primeiro modelo que a gente trabalhou até o ano de 2022, desculpa, até o ano de 2022. Logo depois da pandemia, né? A gente conseguiu, na pandemia não conseguia entregar, porque as escolas estavam fechadas, né? Aí logo depois a gente fez as entregas do ano de 2022. Era no modelo em que a gente tinha um catálogo de 600 livros. A gente fez um contrato com a editora Melhoramentos, na época, que tem um catálogo enorme. Sim. Né? Tradicionalíssima, né? Exato. Que tem clássicos, tem autores premiados, tem de tudo. Então, eram 600 e poucos livros que a gente fez uma curadoria, uma pedagoga escolheu, principalmente baseado no quê? A gente, quando olha uma escola, a gente olha a idade do aluno, mas também o resultado dela em algum tipo de avaliação. Prova, Brasil, provão, depende, certo, né? Certo. Aqui no Espírito Santo tem PAEBs, né? Tem tal. A gente olha porque, dependendo da proficiência daquela escola, a gente tem um aluno de 10 anos que ele vai receber um livro. Se ele receber um livro para um aluno de 10 anos do Sacré-Cœur, talvez ele não aproveite o livro como deveria, porque ele ainda não alcançou aquele nível de leitura. Então, ao invés de estimular a paixão pela leitura, ele vai largar de lado. Perfeito. Então, a gente tenta escolher. Claro que a gente não acerta 100% das vezes, né? É impossível, né? Mas a gente tenta acertar o máximo, dando essa diversidade para o aluno. Então, o aluno ele recebe 2 livros em vez de 1. Então, se ele não gostar do primeiro, talvez ele goste mais do segundo. E os livros são diferentes entre si. Então, numa turminha de 30 alunos, eles vão receber 60 títulos diferentes. Por isso que tem 600. Né? Então, eles olham para o lado, poxa, esse aqui é único, é só meu. Esses 2 aqui só eu tenho. Né? Isso estimula que ele leia. Por isso que ele abraça. É uma pergunta que eu já fiz para algumas pessoas que estiveram aqui, né? Principalmente pessoas ligadas à biblioteca. Como competir com a cinemática do celular? Como competir com aquele festival de cores, com a rapidez, com a velocidade da informação? Né? Como fazer, você que não é um professor, você é um estimulador, né? Eu quero saber a sua visão mesmo, não é a visão da pedagoga que trabalha com você. Como fazer uma criança que está começando a se desenvolver intelectualmente e que tem à disposição dela a velocidade e a praticidade do celular com a demanda do livro, que você precisa parar, você precisa ter concentração, você precisa estar num ambiente adequado para a leitura, para que a leitura possa funcionar. Como competir com isso? É dificílimo. Essa competição ela é difícil, mas tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o seguinte: as pessoas esquecem do poder do livro. O livro,
né, você que gosta muito do livro, ele tem uma atração. A Sim. criança sente. O livro novo, que tem aquele cheirinho de novo, ela tira do pacote, eu não sei o que é, mas tem. Ele exerce um domínio em cima da criança também, principalmente as mais novinhas, que ainda não foram totalmente controladas pelo celular, pela TV e tal. Então, para ela, é um brinquedo diferente. Ela tem o celular e ela tem o livro. O livro tem uma capacidade em si, que é intrínseca, de chamar a criança para conhecer. Né? Os livros infantis, eles têm muitas ilustrações, né, e tal, isso também chama atenção. Sim, sem dúvida. Né? Apesar dele não mexer, né, mexe na cabecinha. Então, a criança gosta daquele ato de ler. Né? Eu vejo pelo meu menino, né, o Felipe, meu menino tem 4 aninhos, ele já está lendo. Ele pega o livro, não é o dia inteiro, mas ele pega um livro e ele fica lá, ele lê, ele gosta daquela história dele estar descobrindo aquelas palavras e tal, de começar a fazer sentido naquilo. Então, em vez de ser um desenho animado que está tudo jogado na cara dele, que ele não tem que pensar, o livro faz. E eu acho que o ser humano ele tem isso ainda dentro de si. Essa vontade de conhecer, de desbravar, de resolver um problema, essa curiosidade inata. Então, eu acho que o livro ele cumpre esse papel por si só em muita parte, vamos dizer, em grande parte. É claro que se em casa ele também foi estimulado a ler, principalmente em casa. Acho Sim. que na escola, muitas vezes a criança ele é tão forçado a fazer tanta coisa. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, tem que levantar o dedo para o banheiro, você tem que... Esse ambiente escolar talvez não seja o mais propício, na minha opinião, tá? Para esse desenvolvimento da paixão pelo livro. Em casa talvez seja um pouco mais. Ele tem Desde que a família tenha respeito pelo livro, aprecie os livros, entenda a importância do livro. Vocês têm devolutivas das escolas. Sim, né? E dos pais. E dos pais. Essa devolutiva se dá como? Ou seja, vocês retornam à escola, Sim. Fazem uma reunião para eles trazerem demandas, trazerem avaliações, é isso? Exatamente. A gente volta à escola, principalmente com a parceria com a Associação Livros para a Vida. A equipe da associação vai até a escola e faz algumas dinâmicas, que são rodas de conversa com alunos, com professores, e tentando entender o que aconteceu. A gente também aplica um questionário antes da entrega e um questionário depois da entrega dos livros, algum tempo depois dos livros, e coleta e faz uma análise, né? A gente traça uma linha de base, então, e depois que os livros são entregues, um pouquinho depois a gente aplica de novo o mesmo questionário e vê qual foi a diferença, o questionário de pais, de alunos e de professores. E da escola também, né? No caso do diretor. E a resposta é sempre muito positiva, porque, Jó, se você olha qualquer pesquisa de opinião que você vira aí pela rua, você perguntar para o brasileiro em geral, né, qual é o segredo para o Brasil dar certo? Todo mundo responde educação. Sem dúvida. Muitos nem sabem exatamente como que a educação pode realmente proporcionar uma melhoria de vida. Mas a ideia de educação ela é muito marcante. Por falar nisso, você disse durante esse papo aqui, você falou que as séries iniciais são o foco principal. Sim. Mas vocês vão para séries mais avançadas? Por exemplo, vocês chegam até o ensino médio, não, né? Não. Vocês vão ensino fundamental? Só o fundamental. Vai até o 9º ano. 9º ano? Sim. Mas aí o trabalho é diferenciado. Aí fica muito por conta da escola. A escola acaba... Porque a escola gosta muito de receber os livros. Porque, em geral, as escolas recebem muitos projetos. Uma empresa patrocina alguma coisa, vai lá e faz um projeto de ecologia ou de isso, daquilo outro, que normalmente tira muito aluno de dentro da escola, leva para outras coisas, que é bacana. Mas o professor também gosta da sala de aula. Claro. E o livro em casa, diferente, muitas histórias diferentes, isso, o professor gosta disso. Ele sente, ele percebe a diferença nos alunos. A gente teve uma diretora numa escola em Ecoporanga. Vocês fazem um trabalho com todo o estado, né? Do Brasil inteiro. Mas vocês fazem um trabalho fora do Espírito Santo? Sim. Existe essa demanda? Não a demanda. Existe essa penetração de vocês no mercado brasileiro? Sim. Minas, Rio, Mato Grosso, tem alguém no Nordeste, agora não estou lembrando, aqui no Espírito Santo,
Tem vários, assim. Mas continue. A demanda existe, eu sei, não, é sei infinita. Disso. A gente todo dia recebe alguma escola contato querendo livros, querendo que aplique lá. Claro. O difícil é o outro lado, é quem financia. É quem financia. Essa é a parte difícil. As empresas, eu sei que existem empresas que têm um olhar para o social. Mas nós sabemos também que nesse capitalismo tão primitivo de algumas empresas, eles não olham isso. Como é que é? É fácil, é difícil? Você é recebido, você apresenta o projeto, as pessoas se interessam, querem ouvir? Sim. Aqui no Espírito Santo especificamente. Sim, muito. A gente, tem uma diferença que é interessante notar o seguinte, você tem a empresa grande, que é aquela que não tem dono. Né? Então, sei lá, uma Vale da vida e tal. Essas empresas muito grandes são muito difíceis. Porque você nunca, apesar de ter dinheiro, apesar de ter projetos, tem incentivos, tem um monte de coisa, mas é muito difícil acessar. Muito, muito. Porque tem que ser mais ou menos do jeito que eles querem e tal. Você não... É difícil conversar. Né? Você não conversa com o dono. Toda empresa que tem dono, a gente é muito bem recebido. Porque todo dono sabe da importância da leitura, da educação. Ele percebe como que é difícil a contratação de mão de obra, que está ficando cada vez mais complicado. Que normalmente ele quer pessoas que tenham mais iniciativa, mais criatividade, que sejam mais proativas, enfim, o empresário ele quer uma produtividade maior, uma qualidade melhor no serviço, para que ele possa vender mais, agradar mais clientes e isso ser um ciclo virtuoso para todo mundo, né? E ele sente dificuldade, a parte de contratação de pessoal, ele sente muito. Então, essa ideia de poder levar, né, de poder plantar uma semente que daqui a uns anos pode florescer em pessoas melhores, não apenas do ponto de vista acadêmico, vamos dizer, não, melhores em todo sentido, porque a leitura literária, ela te dá lições de moral, valores, um monte de coisas, né? Não é só criatividade ou só isso. Desenvolve a linguagem, desenvolve a linguagem também, desenvolve a imaginação, tudo. A literatura, a arte faz isso, né? E a arte sobre a qual nós estamos falando aqui é a arte literária que faz isso. Me diga uma coisa, os autores brasileiros e estrangeiros, claro que essa curadoria sobre a qual você falou é que determina isso. É o catálogo. E autores capixabas não entram? Tem alguns que por exemplo, a gente ajudou um projeto da Associação Livros para a Vida, no caso, o que a gente fez? A gente fez uma entrega em Ecoporanga. E chegou até a gente o Jonas Reis, que é um autor capixaba. Que é, inclusive, da academia. Exatamente. Foi eleito há pouco tempo. O Jonas contactou a associação, falando, olha, eu tenho livros, como é que é o nome do livro dele? Lagarto Azul, eu tenho, né, e tal, que eu gostaria de doá-los, né, para alguma escola, ótimo, alguma coisa assim e tal, não sei o quê. E o pessoal da LPV me ligou e falou assim, olha, por que a gente não leva lá na escola de Ecoporanga, que acabou de receber o programa One Book for Life, tinha 3, 4 meses que tinha recebido, a gente conversa e cria um projeto chamado Conversa Autoral. Ótimo. Conversa Autoral. Porque ele queria doar e ir até a escola, conversar e tal, não sei o quê. O Jonas é um cara diferenciado. Nota mil. E fizemos isso. Né? É interessante, depois você até pode conversar com o Jonas sobre isso, eu vou parafrasear aqui, claro que não é exatamente assim que o Jonas falou, mas ele foi preparado, então o que a gente fez? Os alunos já tinham recebido o programa One Book for Life, todos os alunos, 350 alunos da escola tinham recebido 2 livros, já tinham passado uns 2, 3 meses, depois que eles leem os deles, eles costumam trocar entre eles, trocar ideias, trocar livro e tal, então eles estavam gostando de ler. Falamos com a diretora, não, pode vir e tal, não sei o quê. Mandamos os 60 livros, eu acho que ele doou, para a biblioteca da escola. A diretora falou, olha, vem o autor aqui desse livro, daqui a não sei quanto, tem 15 dias, 20 dias, não sei, para poder fazer uma conversa com vocês. Aí pegaram os livros, tive uma regrinha que só podia ficar, acho que 10 dias com o livro, para poder o livro circular, né, para quando o Jonas fosse. Ótimo. Ele foi para ficar uma manhã, ele ficou até o final do dia, porque a gente teve que fazer, não sei, ele fez todas as crianças da escola queriam conversar com ele. Todas, ele teve que conversar com 300 crianças. Que ótimo, cara. Né? Ele foi para falar da importância de ler e não sei o que. Ele chegou lá, as crianças já liam.
As crianças queriam saber o que é ser autor, como é que eu escrevo um livro, como é que é isso e tal, como é que publica. Ele gostou muito, porque foi uma conversa diferente. Ele foi preparado para aquela coisa, né, de, poxa, eu vou lá estimular o aluno a gostar de ler. Ele chegou, as crianças já gostavam de ler, já estavam com esse espírito. E tinham lido o livro dele. Ótimo, ótimo. Né? Então, foi muito interessante. Então, eu até esqueci a sua pergunta, mas... Não, é isso que você respondeu. Né? Então, os autores, por exemplo, a gente tem a Patrícia Seco. Ela tem muitos livros publicados e tal. Ela é uma pessoa que trabalha com distribuição de livros há anos. Ela já entregou, acho que, mais de 10 milhões de livros pelo Brasil, diversos projetos sociais e tal, que ela consegue, não sei o que lá. Ela é apaixonada pelo programa One Book for Life, por exemplo. Porque é um programa que ela fala, nossa, é tudo que eu gostaria, né? De chegar com um livro dentro da escola, dentro da casa, com o professor gostando, com o diretor, todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que fale assim, poxa, esse projeto podia... Todo mundo gosta. Maravilha. Daniel, a gente ficaria aqui conversando muito tempo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas eu quero saber o seguinte, vamos que um empresário esteja assistindo ao programa e ele queira entrar em contato com o One Book for Life. Como é que ele faz? Olha, hoje o melhor caminho é pelo site da Associação Livros para a Vida. A gente está concentrando a maior parte. Qual é o endereço? ALPV, de Associação Livros para a Vida.org.br. Maravilha. Lá nesse site ele consegue mais informações, tem um linkzinho do programa One Book for Life, onde ele vai poder entender como é que o que é um investimento social privado, que vantagens que ele tem em relação a isso, como é que a gente entrega um balanço social, enfim, ele vai entender como é que ele pode participar disso da melhor maneira possível. Daniel, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, sempre é. Valeu mesmo. E, gente, eu acho importante essa iniciativa. Então, se alguém quiser alguma informação sobre o One Book for Life, o Daniel acabou de falar para vocês. Semana que vem, a gente continua conversando sobre livros, porque o nosso próximo convidado, na semana que vem, ele é um livreiro, mas não é de uma livraria comum, e sim de um sebo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Um grande abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.